Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Pelo fato de eu ser psicodramatista, pelo fato de ser psicodramatista ser o adjetivo que qualifica meu exercício da psiquiatria, faz com que eu olhe a relação médico-paciente de um jeito do psicodrama. No psicodrama, nós sempre pensamos que as relações entre as pessoas se dão mediante relações entre papéis. Por exemplo, para que eu seja pai, é necessário que haja um filho ou alguém no papel de filho, e vice-versa. Então, todo papel é constituído pelo seu contrapapel, pelo seu papel complementar. Eu não posso ser professor para quem não quer ser meu estudante. Não é formalmente. Formalmente eu posso estar numa sala de aula, dando uma aula e as pessoas não estão escutando. Mas que relação está se estabelecendo? Entre que papéis? Vamos admitir essa situação. Um professor dando aula e 30 estudantes, cada um fazendo uma coisa diferente, nenhum prestando atenção na aula. Embora ele esteja nominalmente no papel de professor e os outros no papel de alunos, efetivamente a relação não está se estabelecendo dessa forma. A relação entre professor-aluno, professor-estudante, e eu faço uma diferença crucial entre essas duas coisas. O estudante, ele não depende necessariamente do professor. Eu tenho 49 anos de formado e continuo sendo um estudante. Eu continuo estudando psiquiatria, eu continuo estudando medicina. Aluno não. Aluno é um papel que é mais cristalizado, tem uma relação direta com o ensino, com uma instituição e com o professor. O estudante tem uma relação com o conhecimento. Então vamos imaginar que, transpondo para uma relação médico-paciente, para que o médico seja médico, não basta ele estar no consultório vestido de branco, e no meu caso nem branco eu visto, e que o outro tenha pagado a consulta, ou de qualquer forma que tenha sido, para que isso seja uma consulta. Para que haja uma consulta, é preciso que a gente não se esqueça de que as palavras começadas pelo prefixo com, elas têm um significado todo especial, porque elas são sempre relacionais. Compreender significa que eu vou acessar o que está acontecendo e aprender junto. Com é junto. Então, consultar significa nós entrarmos em contato. Os dois têm participação ali. Tanto aquele que é denominado papel de paciente, como aquele que é denominado papel de médico. Cada um desses papéis, embora complementares, ou seja, um complementa a ação do outro, mas ele tem atributos diferentes. O médico sabe mais do que o paciente, em tese, a respeito do conhecimento geral de como funciona o corpo humano e como o corpo humano pode adoecer. Mas ele não conhece sobre aquela pessoa. Enquanto que a pessoa que está no papel de paciente não detém o conhecimento e pode até ser médico, mas naquele momento o conhecimento principal que ele tem é sobre si. Então uma consulta é sempre uma reunião de dois tipos de conhecimento. O conhecimento que o paciente tem sobre aquilo que ele tem, que ele apresenta, e o conhecimento genérico que nós temos sobre a média de acontecimentos do ser humano. Essa combinação dos dois é que pode propiciar um diagnóstico correto. Um paciente absolutamente... Vamos imaginar aquele exemplo da sala de aula. Imagine um médico fazendo, entre aspas, uma consulta com um paciente, e o paciente limita-se assustado pela presença do médico, ou inibido pela presença do médico,
ele responde superficialmente ou rapidamente apenas para se livrar da pergunta. Então, o conhecimento que ele tem sobre si não será passado ao médico. E o médico não tem como saber sobre o outro, a não ser que o outro o informe. A medicina é composta de duas formas de ação. Uma ação que é objetiva, que é ver e medir aquilo que o paciente apresenta. No caso da psiquiatria, o ver e o medir é a apresentação da pessoa, a velocidade de fala, modo com que o pensamento é expresso. Isso é objetivo. E a outra coisa é subjetiva. É perceber como o outro se identifica, se apresenta. Essa combinação das duas coisas, de uma avaliação do que nós vemos com aquilo que o paciente se refere, essas duas coisas têm nomes específicos em medicina. Aquilo que é visto, medido, é objetivo, que não depende de informação do paciente, nós chamamos de sinal. Aquilo que é queixado, veiculado, e que se o paciente não formar, jamais o médico saberá, nós chamamos de sintoma. Hoje as pessoas estão usando as duas palavras, substituindo só por sintoma, mas é importante que a gente separe as duas coisas, porque em psiquiatria isso se torna fundamental. Enquanto que na medicina nós ainda temos recursos, vamos imaginar um paciente em coma, ele não tem como prestar informação, mas ainda assim o médico que o atende tem muitas condições de avançar no diagnóstico e tratamento dele, por conseguinte. Em psiquiatria, não estabelecer um vínculo com o paciente. Vínculo é um elo de ligação entre dois papéis. Se o médico psiquiatra não consegue estabelecer um vínculo com o paciente, toda a informação prestada pelo paciente será contaminada. O resultado é que a visão que o psiquiatra pode ter do estado subjetivo do paciente se perderá. Então nós teremos apenas a observação externa, que no caso da psiquiatria não tem tanta profundidade, ou tanta, não diria profundidade, mas não tem tantos recursos quanto na medicina clínica em geral, que são as coisas objetivas. E se nós perdermos as coisas subjetivas, que são aquelas expressas pelo paciente, nós teremos, como dizia um amigo meu, uma faca sem lâmina que tiraram o cabo. Repare que isso significa nada, né? Uma faca sem lâmina que tiraram o cabo não é nada, ela só tem um nome de faca. E muitas vezes a consulta médica só tem um nome de consulta, porque se comporta como uma faca sem lâmina que tiraram o cabo. Ou o médico não tem preocupação de estabelecer, não é preocupação, a intenção de estabelecer um vínculo com o paciente. E se nós imaginarmos que vínculo é uma ponte, é a ponte que nós temos a obrigação de estabelecer com o paciente, não é o paciente que tem a obrigação de estabelecer com o médico. Então, se o médico se priva desse único instrumento dele importante, que é a possibilidade de estabelecer vínculo com o paciente, para que a informação subjetiva dele possa transitar. Imagina a ponte como elo de ligação mesmo, como um vínculo. Então, um médico que não faz esse trabalho vincular, que é de estabelecer uma ligação com o paciente, ele será uma faca sem lâmina. E se o paciente, por não ter essa ponte que une com o médico, portanto, ele não tem a oportunidade de expressar adequadamente como ele sente, será uma faca sem lâmina que retiraram o cabo. Ou seja, a consulta final é zero, porque não beneficia o paciente e frustra o profissional. Em psiquiatria, e aí eu volto para o psicodrama, que o fundamento do psicodrama é ser uma psicoterapia de natureza vincular, de estabelecer, de lidar com as relações humanas, portanto com os vínculos humanos. Sabendo que o vínculo é necessário para que o paciente possa trazer a informação subjetiva dele, e na psiquiatria, uma parcela mais do que considerável da história clínica é dada
tem uma parcela que é dada pela observação, uma parcela dada pelo informante, familiar ou amigo, um informante, e a parcela mais considerável é o como o paciente realmente sente aquilo. Uma coisa é o familiar descrever: doutor, ele vem muito triste, ele vem muito recluso, tem se evitado sair. Essa é a informação que o paciente, que o familiar vê. Mas a minha pergunta para o paciente é um pouco maior, porque eu preciso saber como é isso. Vamos imaginar, nesse simples exemplo que eu estou dizendo, uma pessoa reclusa que está triste e que se recusa a sair de casa. Essa pessoa, se eu não pergunto a ela, se eu de alguma forma não consigo estabelecer um vínculo que permita que a informação subjetiva dele, que é o como você se sente, isso que foi descrito, como é para você? Porque nós poderemos, isso que eu vou dizer é uma certa caricatura que eu estou simplificando, nós poderemos ter um quadro de uma depressão grave, depressão no sentido psiquiátrico, tristeza, desesperança, pensamentos negativos. Como, vamos imaginar, um paciente que esteja num quadro psicótico com um delírio de perseguição. Ele não está saindo não porque ele está triste, ele não está saindo porque está temeroso. Repare, são duas coisas completamente diferentes, mas a informação externa é a mesma. Ele está recluso em casa, se recusa a sair, está bem abatido. Para um paciente vir a um psiquiatra, é difícil, porque as pessoas, em geral, consideram que o corpo humano como um todo, ele pode ser ajudado, ou mal ou bem, ele pode ser ajudado. Mas parece que quando nós nos referimos à mente, soa para mim como se para o paciente recorrer a uma ajuda, principalmente do recurso médico, do fármaco, do remédio, é como se fosse para o paciente. Aliás, uma paciente chegou a me dizer explicitamente isso: veja a que ponto eu cheguei, até psiquiatra eu estou vindo. Para ela, não era a patologia que era o pior, ela precisar de ajuda para resolver problemas pessoais. É como se fosse para o paciente ir ao psiquiatra é assinar embaixo um recibo de autodescrédito. Externamente é verdade, as pessoas desacreditam de quem faz, aquela pessoa que faz tratamento psiquiátrico. Existe esse preconceito, mas existe o autopreconceito, vamos dizer assim. Existe o preconceito que a pessoa tem em relação a si mesma, em relação à busca de ajuda. Tanto que muitas vezes eu estou começando a prescrever uma medicação e o paciente já está me perguntando quando eu começo a desmamar isso para suspender. Eu ainda nem prescrevi. O que é que essa frase traduz? Isso jamais estaria num paciente cardiológico, num paciente reumático. Ele pode estar chateado com o tratamento prolongado ou permanente, mas ele não fará essa pergunta imediatamente. Para o psiquiatra, não. O que isso traduz? O temor que as pessoas têm de precisarem do remédio. Porque isso não significa, quando eu, porventura, eu tiver uma crise hipertensiva, eu tomo um remédio, não soa para mim como se eu não tivesse capacidade de controlar a minha pressão sanguínea. Mas quando uma pessoa vai ao psiquiatra, soa para ela, de que ela está passando o recibo para ela própria, de que ela não tem condições de lidar com as coisas que estão acontecendo. É como se fosse um atestado de incompetência pessoal, de gerir a própria vida. Então, esse resumo que eu estou fazendo aqui, embora superficial, mas traduz como é difícil uma pessoa chegar ao psiquiatra. Daí porque, regra geral, a minha primeira pergunta com o paciente é como ele se sente vindo a um consultório psiquiátrico. Porque essa é o que trava as pessoas de ajuda. E a possibilidade de fazer essa pergunta é que é a possibilidade de estabelecer uma ponte, ou seja, de estabelecer um vínculo com o paciente. Espero que haja sido interessante.